ser Gênesis, capítulo 21, né? Nós estamos continuando o nosso estudo. Diz assim: naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratou. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão então separou 7 ovelhas do rebanho. Pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Beerseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Beerseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Beerseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Amém? Queridos, uma das coisas mais poderosas que a gente pode ter na vida com Deus é uma coisa chamada bênção. Quantos creem nisso? Amém. Amém. A bênção de Deus, ela precisa ser entendida pelo cristão, pelo crente em Jesus Cristo. Porque a partir da bênção que todas as coisas funcionam na nossa vida. Às vezes a vida do crente é disfuncional porque ele não entende a bênção, porque ele não crê na bênção e porque ele não vive a bênção de Deus. A bênção de Deus é a provisão que Deus tem para nós, sobrenatural, para que a gente possa se desenvolver na terra. Ok? Nessa manhã, basicamente, eu vou falar sobre a bênção de Deus. E se você veio aqui nessa manhã aprender sobre a palavra de Deus, eu quero que você saia daqui pelo menos com esse conceito bem firmado dentro do seu coração. A bênção de Deus, ela é provida para você que veio aqui escutar a palavra de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda o contexto do que está acontecendo aqui. Você sabe que Abraão chegou e parou na terra dos filisteus. Todo mundo sabe disso porque a gente vem estudando já há algum tempo. Ele chegou em Gerar, a cidade de Gerar, e ali ele estabeleceu o acampamento dele. Com toda a família, ele tinha gente à beça já. Abraão já tinha muita riqueza, era um cara próspero. Eu vou falar um pouquinho sobre prosperidade hoje, ok? Então, veja. Vocês lembram que Abimeleque, esse cara aqui que chegou para ele nesse texto, Abimeleque é o rei dos filisteus, ok? Abimeleque não é o nome dele, vocês se lembram? Abimeleque é o título real do rei dos filisteus, assim como Faraó era um título real do rei do Egito. Muito bem. Então, Abimeleque teve um probleminha antes com Abraão. Vocês se lembram muito bem que Abraão chegou na terra dos filisteus e Sara era uma mulher muito bonita, a mulher de Abraão. O que aconteceu? Vocês conhecem o contexto. Abimeleque cresceu os olhos em Sara. Falou: essa mulher aí, o que ela é sua? Abraão falou: é minha irmã, pode levar. Tá barato o preço, pode levar de bandeja. E aí Deus entrou em cena. Vocês se lembram muito bem que Deus deu um sonho a Abimeleque. Falou assim: olha aqui, cara, essa mulher tem marido. Não põe a mão nela que você está morto. Lembram disso? Muito bem. Então o que aconteceu na mente desse Abimeleque? Ele devolveu a Sara para o Abraão, mas na mente dele ficou algo poderoso. O que ficou na mente de Abimeleque? Pô, esse cara tem uma aliança com Deus. Esse cara não é fraco. Deus está com ele. Isso ficou na memória do cara. Agora ele sabe algumas histórias de Abraão. O que ele sabe de Abraão? Ele sabe que Deus falou para Abraão assim: Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Amados irmãos, isso é muito poderoso. Você já pensou se ele escuta? Ele já sabe que Deus está com Abraão. Agora ele ouve as histórias de Abraão, que Deus falou para Abraão lá atrás: Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Eu farei com que você seja famoso. Você é o cara, Abraão. Você já pensou Deus falando isso para você? Olha aqui, falando o seu nome. Ei, fulano, Deus falando com você. Eu farei de você uma grande bênção. Você será grande. Eu farei você andar por cima da carne seca.
e você será respeitado porque eu sou o teu Deus. Né? E tudo isso está sendo chegado na cabeça de Abimeleque. Abimeleque está escutando essas histórias de Abraão. E aí o que acontece? Houve uma promessa de Deus para Abraão que era a seguinte: eu farei de ti uma grande nação. E agora, depois de muito tempo, depois de 25 anos, né, Abraão teve um filho com Sara, que é Isaac, né? Que significa exatamente o que ele está fazendo ali. O que significa Isaac? Sorriso, risada, né? Então olha só, agora Abimeleque sabe que Isaac nasceu. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui agora. Como Abimeleque soube que Isaac nasceu e está crescendo, esse cara que tem na cabeça assim, Deus está com esse homem, Deus vai cumprir a palavra dele, o que está na cabeça de Abimeleque? Daqui a pouco tempo, a nação os descendentes de Abraão vão tomar conta da minha terra. Eles vão tomar posse do que é meu. Então, o que acontece com a cabeça de Abimeleque? Ele começa a ter medo de Abraão. Sabe aquela história? Ele sabe que o cara está crescendo. Ele sabe que dentro de pouco tempo, se ele não cuidar, por causa que Deus está com Abraão, o reino pode ser perdido. Abraão pode tomar posse de tudo aquilo ali. Ok? Então, queridos, existem duas reações que o mundo tem a nosso respeito quando sabe que Deus está conosco. A primeira, eles nos rejeitam. Sai daqui que eu não quero saber de ti. A segunda é, eles tentam fazer uma aliança conosco, porque sabe que Deus está conosco. Das duas coisas pode acontecer com você. Ou o mundo te odeia, porque você é de Cristo, ou eles falam assim, vem cá, eu preciso de você, ora por mim, eu sei que Deus está contigo. Isso vai acontecer na vida de vocês. E está acontecendo na vida de Abraão aqui. Abimeleque está tentando se aliançar com Abraão, porque sabe que Deus está com Abraão. Isso deve ser uma lição para todos nós. Se Deus é conosco, o mundo precisa ver isso e reconhecer isso. Amém ou não? Amém. Neste caso aqui, Abimeleque sabe que Deus está com Abraão e houve um reconhecimento disso. Olha só o que o texto diz, em Gênesis 21, 23, diz assim: agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que eu te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão, eu jurarei. Ele sabe que o homem é respeitado por Deus. Ele falou o seguinte: vamos fazer um pacto entre nós. Você vai prometer para mim, vai jurar para mim que você vai fazer o bem comigo, como eu tenho feito bem a você, Abraão. Eu tenho deixado você ficar aqui na terra de Gerar. Eu não tenho te incomodado, você tem prosperado aqui dentro, você tem cavado poços, você tem achado água, eu não tenho atrapalhado a sua vida. Vamos fazer o seguinte: você vai prometer para mim que quando você crescer, olha a fé desse cara, ele já sabe que Deus vai fazer esse povo crescer. Sabe que tem muita gente que olha para a sua vida e já sabe que você vai crescer muito? Amém. Tem muita gente que sabe que você é de Deus, falando, olha, quando você estiver numa posição de destaque, eu sei que Deus vai estar com você, lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim quando você chegar no topo da cocada. Você sabe que aconteceu isso com José? Você sabe que aconteceu isso com muita gente na Bíblia que sabia que aquela pessoa era de Deus, né? Muitas vezes, irmãos, Deus age com tanta benignidade com o seu povo que os demais não conseguem deixar de perceber. Olha só o que está escrito no Salmo 86, versículo 17. Diz assim: dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Tu, pois, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Olha o que o salmista está dizendo: dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Amados irmãos, essa é uma coisa que Deus faz conosco. Não é você que se exalta diante das pessoas. É Deus que te exalta e humilha quem te humilha. Isso é muito importante você saber. Que é para você não tomar a posição de Deus. Falar, não, Senhor, deixa comigo, que eu sei me exaltar. Esse cara fez isso comigo, deixa ele comigo. Não, Deus está falando assim, não, sou eu que te exalto. É difícil esperar em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. É difícil esperar em Deus, tá? Porque a gente quer tomar as rédeas de Deus, a gente quer chegar na frente, Senhor, esse cara me humilhou lá no meu trabalho, ele vai pagar, deixa ele comigo. Não, Deus falou assim, não, qual é a sua oração?
A sua oração deve ser essa do salmista: Senhor, me dá um sinal da tua mão, para que esse sujeito saiba que tu estás comigo. Não é você, você não faz nada. Você espera no Senhor. Se Deus não fizer nada, você não deve fazer nada. Mas se Deus fizer, Ele vai te exaltar e vai humilhar aqueles que te humilham. Essa é uma grande lição nessa manhã. Você devia ter dado um amém aí. Amém. Aleluia. Falei baixinho. Então, veja, Abraão não somente é um crente fiel, mas ele também se tornou modelo de prosperidade com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre prosperidade. Eu quero falar para você a minha posição sobre prosperidade, para que você conheça um pouquinho da minha cabeça, vocês que já estão fazendo parte da nossa igreja, ok? Eu creio que a palavra prosperidade na Bíblia tem a ver com a bênção de Deus. Isso eu creio. Eu creio que a vontade de Deus para nós inclui prosperidade. Não é somente prosperidade, mas inclui prosperidade. O que significa? Significa que prosperidade não é o primeiro passo da vida espiritual com Deus, mas é o vagão que está engatado na locomotiva divina. Se você é de Deus, você pode ter prosperidade porque é promessa divina, mas não é locomotiva divina. Então deixa eu explicar para você o que eu creio como pastor. Em primeiro lugar, eu não creio num evangelho da prosperidade como ele é pregado por aí, onde você faz barganha com Deus para ter dinheiro e riqueza. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que pastor nenhum deva manipular ovelhas para ele crescer e prosperar financeiramente em prol do teu bolso. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus faz isso na vida de qualquer pastor. Deus pode abençoar o ministério pastoral de um cara que se compromete com a integridade do reino de Deus. Deus fará com que este pastor ou qualquer homem de Deus ou mulher que seja, que ele prospere, que o ministério dele seja uma bênção, sem precisar apelar para a carne, fazer apelos para a carne. Quando Deus prospera, você não precisa manipular coisas ou pessoas, diga amém. Amém. Então eu estou mostrando para você a minha posição. Eu não acredito num evangelho da prosperidade em que eu tenha que manipular para você me fazer próspero. Se Deus me abençoa, Ele também te abençoa. Ele abençoa a nós. E todos nós prosperamos pela graça do Senhor. É isso que eu creio. O modelo de prosperidade de Abraão é exatamente esse modelo. Abraão nunca brigou com ninguém para ser próspero. Isso é maravilhoso nesse homem. A partir do momento que você precisa brigar pelo seu território, brigar pela sua postura, pela sua posição dentro do trabalho, você tem que lutar, você tem que degolar pessoas e pisar em pessoas para você chegar no top, você não está entendendo o que é prosperidade de Deus. Porque a prosperidade de Deus é algo que você não controla, é algo que vem de Deus e te invade e segue você. A palavra de Deus diz que estas bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênçãos quando você é abençoado. As bênçãos vêm até você e te alcançam. Amém. Aleluia. Esse é o modelo de Abraão. Você se lembra como que Abraão, desde o início, Ló falou assim: tio, vamos nos separar, me dá um pedaço de terra aí e fica com outra para o senhor. Ele falou assim: você escolhe. Lembram disso? Abraão nunca brigou por terra. Aí o que aconteceu com Ló? Ló falou assim, escolheu a parte mais verde, bonitona, e falou: eu sou humilde, tio, eu fico com aquela parte mais verdinha ali, né? Abraão falou: aleluia, pode ir embora. Abraão ficou com a pior parte, a parte mais seca da parada. Mas a palavra de Deus diz: e Deus era com Abraão. E aonde Abraão ficou, prosperou e ficou verde. E aonde Ló ficou, virou Sodoma e Gomorra. Vocês lembram disso? Depois foi destruído. Então, a partir desse momento, amados irmãos, eu quero que você entenda que é impossível falar de Abraão sem falar da prosperidade com Deus. É impossível falar de Abraão e da semente de Abraão sem falar da questão de bênção e prosperidade. Tem gente que não gosta disso. Tem pastores que são contra isso. Tem denominações que são contrárias à prosperidade divina. Sabia disso? Não, esse negócio de prosperidade não é do evangelho. Crente tem que ser pobre. A palavra Jesus foi pobre. Eu não acredito nisso. Eu creio que desde o início Deus mostra que a prosperidade é uma marca na vida daquele que tem a bênção divina. Agora eu estou explicando para você o seguinte:
A verdadeira prosperidade é a marca de Deus, não a falsa prosperidade manipuladora e maligna, que muita gente está pregando por aí. Eu não acredito nisso. Amém? Você precisa saber discernir muito bem o que é de Deus e o que é manipulação humana, porque existe muita ganância financeira na alma de muita gente. Isso não é prosperidade. Em primeiro lugar, prosperidade não é ganância. Prosperidade de Deus não é forçação de barra. Ninguém prospera com Deus forçando barra. Eu tenho que ser próspero. Não. A prosperidade com Deus é: eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e Ele me acrescenta todas as coisas. Entenderam isso, irmão? Então, olha só. A palavra abençoar na Bíblia, em hebraico, é barak. Barak. Significa o seguinte: a palavra Barack é uma palavra hebraica, não é um nome do Barack Obama. O nome Barack, que é o nome do Barack Obama, na verdade é uma palavra hebraica, que foi usada para denominar ele e muita gente. Tem muita gente chamada Barack. Mas essa palavra, na verdade, é bíblica e é hebraico. Significa abençoar. Qual é o sentido da palavra abençoar em hebraico? Significa capacitar ou dar poder para prosperar. Que coisa tremenda essa palavra. Sabe o que significa prosperar na Bíblia? Significa ser favorecido por Deus em tudo e alcançar favor na terra. E tem um sentido muito mais amplo do que apenas fazer fortuna financeira. Né? Tem a ver com frutificação, com multiplicação, com coisas se tornando favoráveis a você. Então, só para tornar mais claro a ideia da prosperidade bíblica, prosperidade bíblica não é só grana, não é só dinheiro. É uma coisa ampla, significa frutificação em tudo. Inclusive em filhos. Cuidado, se você é próspero, você vai ter muito filho. Então, é por isso que é preciso o controle da natalidade, quem é próspero com Deus. Primeiro marido. Ok? Então veja, prosperidade inclui favorecimento divino. Essa palavra é poderosíssima do ponto de vista da Bíblia. Quando o favor divino está com alguém, ninguém detém o avanço dessa pessoa. Amém. Amém. Isso é poderoso na Bíblia. Você vai ver isso com toda a descendência de Abraão. Você vai ver isso com Abraão, Isaac, Jacó, José. Ninguém detinha esses caras. Ninguém parava. Todo mundo tentou deter José de todo jeito. Prenderam, não sei o quê. No fim o cara virou o top de linha do Egito. Você vai falar assim, isso vai acontecer com todos nós? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que pode acontecer conosco muitas coisas que estão ligadas à bênção de Deus. E você já tem que pegar isso desde agora. Porque nós estamos no início da Bíblia. Se você não entender isso aqui em Abraão, você não vai entender nada em Jesus. Porque Jesus vem 2000 anos depois disso aqui. Você tem que entender que o projeto de Deus desde o início é que seu povo seja abençoado juntamente com Abraão. Abraão é o primeiro abençoado para que milhões sejam abençoados nele. E você faz parte desses milhões. Sem entender o caminho da bênção, você não entende como desenvolver isso hoje no século 21. É por isso que tem crente tão quebrado, tão machucado, tão macerado. Tem crentes que não trazem a marca divina. Deixa eu ser mais claro, você vai entender o que eu quero dizer. Tem pessoas que vivem uma vida tão michuruca com Deus, que não dá vontade, não dá inspiração para ninguém querer ser como ele. Vocês estão entendendo? Ó, venha para minha igreja, você vai ser abençoado. Aí o cara olha para a vida do sujeito e fala, não, muito obrigado, estou bem onde eu estou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, você vai ser feliz, mas você só vive depressivo. O não crente olha para você e vê você down todo dia. E você fala assim, Jesus te salva. Eu estou bem, eu estou salvo. Eu estou salvo, a minha margarita me salva. A minha maconha me salva. A minha heroína me salva. Por quê?
porque parece que esses caras, usando esse tipo de coisa, às vezes tem mais entusiasmo e poder do que certos crentes que estão por aí. O que está acontecendo aqui com Abraão e Abimeleque é uma manifestação que deve acontecer todos os dias nas nossas vidas. Abimeleque sabe que Abraão tem Deus. E ele chega para Abraão e fala assim: cara, eu sei que Deus está contigo, eu sei que daqui a pouco ninguém te segura nessa terra, tem misericórdia de mim, da minha família e de todo mundo, não faz mal para nós não, vamos fazer logo uma aliança aqui. Amados irmãos, existe um ditado que diz o seguinte: se você não pode derrotá-los, junte-se a eles. Melhor é se juntar do que brigar nesse sentido. Amém ou não? Deus vai mostrar para você o seguinte: que há momentos em que é melhor você se juntar com quem está com a bênção do que ficar falando mal do cara. Prosperar significa você ter favor divino, frutificação, multiplicação, coisas te favorecendo, contribuindo para o teu bem. Note, o que é bênção? Bênção não é só coisas positivas. Eu quero que você entenda o quadro todo de ser abençoado. Bênção não significa assim: todos os dias vão acontecer coisas positivas na minha vida. O meu pneu nunca vai furar porque eu sou abençoado. A minha gasolina não acaba porque eu sou ungido. Não. Você tem que entender que nós passamos pelos mesmos processos dos demais humanos. As dificuldades podem bater na tua porta, mas a palavra de Deus diz que se existe essa marca divina no teu espírito, todas essas coisas negativas acabam sendo degraus para você subir mais ainda. Tudo que vier contra você vai servir de impulso para você subir mais. Amém. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não é que coisas negativas não virão, elas virão, mas Deus transformará em positivo para a glória dele e você sairá por cima, porque é Deus que promete. Deus promete que você sobe com ele, não desce. Aleluia. É isso que eu creio. Amém? Ok. Sabe qual que é a lógica desse texto que nós lemos aqui, irmãos? Presta atenção. A lógica é a seguinte: é bom estar de bem com aqueles que têm o favor de Deus. Pode escrever isso. É bom estar de bem com aqueles que têm o favor de Deus. Não briga com os caras, não. Olha só o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, era uma profecia, naquele dia sucederá que 10 homens de nações e de todas as línguas pegarão nas orlas das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Cara, esse negócio é forte. Era uma promessa para o tempo atual da nação israelita. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Satanás já tentou destruir o povo de Israel de todo jeito, vocês sabem disso na história. Só Hitler matou mais de 6 milhões desses caras. E Deus falou assim: pode bater, que quanto mais bate, mais cresce e é abençoado. Porque Deus falou o seguinte um dia para Abraão: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Todo mundo que odeia judeu tem que ter muito cuidado com o que está fazendo, porque esse povo não é um povinho qualquer. É um povo descendência de Abraão. Deus tem uma ligação poderosa com esse povo. Cuidado para não amaldiçoar judeu. Ah, esse judeu não sei o que. Cuidado. Não faça isso. É melhor se juntar com os caras. Vocês já perceberam, irmãos, a capacidade que esses caras têm de prosperar? Vocês nunca perceberam como que o judeu tem uma marca nele? Que o que eles põem a mão começa a... Né? O mundo é governado por judeus, no mundo inteiro. Né? Mas eles são bem fiéis também. Eu não sei como... Eu não estou falando que eles são fiéis a Cristo, porque eles nem conhecem Jesus. Eles não aceitam o Evangelho. Mas a primeira aliança que eles têm com Deus é essa aqui. Abraão. Ok? Irmãos, eu preciso fazer uma claridade aqui para vocês entenderem o seguinte. Se todos nós tivéssemos nascidos fisicamente de Abraão, se eu e você fôssemos judeus e judias, nós teríamos uma marca física em nós da bênção de Abraão em nós. Só que como nós somos gentios, nós não nascemos do povo dele, existe uma segunda opção para nós. É que Jesus, o judeu, nos traz para a aliança de Abraão por causa da nossa fé em Jesus. É isso que Paulo está dizendo.
Então, se nós não nascemos de Abraão, nós nascemos de Cristo, que está em Abraão. E agora nós somos adotados pela família de Abraão. É o que Paulo fala em Gálatas. Então você tem os mesmos direitos espirituais de ter a bênção de Abraão hoje, porque você aceita Jesus. Amém. Aleluia. Eu não aceito ninguém nessa sala não ser abençoado. Porque você tem direito legal de sair abençoado hoje aqui. Amém? Então veja, diz assim a profecia: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão nas orlas das vestes de um judeu, dizendo: nós vamos com você, porque temos ouvido que Deus está conosco. Isso é profecia de Deus. O mundo busca os judeus porque sabe, esses caras são de Deus. Né? Nós fazemos bem a nós mesmos quando a gente tem comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus. É o que o apóstolo João diz. Em 1 João capítulo 1, versículo 3, diz assim o apóstolo João: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então veja, Abimeleque teme que Abraão cresça mais do que ele e haja com maldade contra a sua casa e seus filhos no futuro. Então ele propõe uma aliança. Ele diz assim: assim como eu agi com bondade com você, que você haja com bondade comigo, com os meus filhos e com os filhos dos meus filhos. Eu pergunto para você o seguinte: quantos de nós hoje temos essa preocupação de preparar um legado para a próxima geração? Porque o que está acontecendo aqui é, Abimeleque não está pensando só nele. Ele falou assim: eu quero que você me respeite, mas que você respeite o meu filho, os filhos dos meus filhos e as gerações futuras, porque todos eles sairão do meu lombo. Ele está dizendo o seguinte, irmãos: nós não podemos ter uma mentalidade que pense somente no presente, no momento. Eu quero gozar minha vida, eu quero ser próspero, ter dinheiro, e meus filhos que se dane por aí. A visão verdadeira espiritual é: nós somos obrigados diante de Deus a deixar um legado para a nossa próxima geração. Legado significa uma herança espiritual de valores. Se você crê nesse Deus, o teu filho tem que crer no mesmo Deus que você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família, os teus netos. Os teus netos têm que lembrar: vovó cria em Deus. Ela era uma mulher de oração. Isso é bonito. Não, a vovó era uma fofoqueira de primeira. Não? Pô, vovó só sabia falar mal dos outros. Vovó, quando pegava um telefone, meu Deus do céu. Então, o que acontece em seguida? Abraão então dá uma bronca em Abimeleque. Vocês viram o texto? Ele repreende Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque tinham tomado à força de Abraão. Os servos de Abimeleque chegaram e disseram: esse poço aqui é nosso. Irmãos, Abraão tinha cavado vários poços ali. Eu quero que você entenda o seguinte aqui. Agora, o contexto cultural é importante para você entender. Naquela época, um poço de água valia mais do que um poço de petróleo. Valia, em São Paulo hoje, acho que petróleo, a água está valendo mais do que dinheiro, né? Daqui a pouco vai valer mais do que tudo. Os caras vão trocar água por Mercedes-Benz. Naquele tempo já era assim. Quem conseguia cavar um poço e achar água, esse cara era rico, era próspero. Abraão já tinha mais de 7 poços cavados com água. Sabe o que era mais fácil para fazer? Ao invés de cavar o poço e tentar descobrir, porque é o seguinte, presta atenção, você precisa entender isso aqui para entender o texto bíblico. Ninguém tinha um aparelho detector de água subterrânea. Era difícil. O cara podia cavar léguas para baixo e depois falar: cara, não achamos nada, e ficava aquele buracão. Abraão tinha a bênção de Deus. Ele falava assim: cava aqui. Olha só. Ele cavava e tinha água. Sabe o que era mais fácil fazer? Então, ao invés de cavar, era mais fácil tomar à força o que já estava cavado. Sim ou não? Os servos de Abimeleque viram aqueles poços e falaram assim: é com nós mesmo.
chegaram e tomaram a força. Abimeleque vem falar com Abraão, e Abraão falou o seguinte para ele: olha aqui, Abimeleque, os teus servos chegaram e tomaram um poço meu, à força, e você é culpado disso, falou para ele. Sabe qual foi a resposta de Abimeleque? Vocês viram no texto? Ele falou: eu não sei nada disso, eu não sei quem fez isso, e nem vocês me disseram nada até aqui. Você devia ter falado para mim, Abraão. Porque a gente percebe uma coisa nesse tal de Abimeleque: ele é um cara de caráter. Desde o princípio ele é um cara de caráter. Ele teme a Deus, ele deu a Sara de volta, ele deu presente para Abraão, falou: não quero nada eu não quero manchar minha vida, toma tua mulher, aqui tem presente. Ele não é um cara mau, ele tem um coração legal, esse cara. E agora Abraão está acusando ele de que ele sabia que aqueles caras tinham tomado o poço à força. Ele falou: não sabia disso. E outra, vocês erraram. Abraão, você devia ter chegado para mim e falado. Aqui tem um princípio importante na comunicação humana. O princípio é o seguinte: ninguém é obrigado a adivinhar o que passa na tua cabeça. Esse é um princípio poderoso, bíblico. Ninguém é obrigado a adivinhar como você pensa, aquilo que você gosta, o que você deixa de gostar. Quando você está namorando ou vai se casar, ninguém consegue entender a tua cabeça. Você precisa falar: escuta, já que a gente está começando um relacionamento, deixa eu falar logo para ti o seguinte: eu gosto disso, 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 e não gosto disso, disso, daquilo. Sabe o que é melhor assim, irmãos? Principalmente vocês, mulheres. Mulher é um bichinho difícil pra caramba de entender. Vocês sabem muito bem. Às vezes o homem, a mulher fica com o bico assim, bicuda, tentando esperar que o homem... Vocês nunca passaram isso, homens? Nunca passaram isso? O que você tem? Não sei, adivinha. Nada. Meu Deus do céu! É difícil entender mulher demais, papai. O cara que tentou entender mulher foi parar no Juquiri. Então, está acontecendo alguma coisa que não é com mulher. Abraão não falou para Abimeleque. Ele devia ter chamado Abimeleque num canto e falou aqui: vem cá, um dos teus servos, ou os teus servos vieram aqui e tomaram meu poço à força. Você está sabendo disso? Não estou sabendo, vou restituir para você. Esse era o caminho correto, certo? Mas não. Abraão sabia que os caras tinham feito isso, não falou para Abimeleque, e agora chega e dá mal bronca no cara. Vem cá, vocês estão agindo mal comigo. Eu não estou nem sabendo disso. Isso acontece todo dia na vida comum da gente. Pessoas ficam esperando que a outra pessoa entenda o que vai passando dentro da cabeça. Eu vou dizer para você uma coisa: este é um princípio que detona todo tipo de relacionamento. Sabe por que relacionamentos afundam? Porque não tem as expectativas clarificadas, estabelecidas e claras. Olha aqui, eu espero de você o seguinte: eu espero que você lave a louça para mim. É isso que eu espero. Presta atenção. A louça está lá na pia, mas eu fico com ódio de você todo dia. Eu não falo nada, mas fico. Eu faço que nem alguém que eu conheço, não vou nem apontar. Pega os pratos e joga no lixo, assim. Né? Você acha que isso é princípio que dê crescimento? Não. Você tem que falar as coisas para o seu marido, para a sua esposa. Eu espero isso. Eu gosto disso. Ah, não, pastor, mas ele tem que adivinhar. Ele tem que adivinhar o que eu... As mulheres têm isso. O homem não adivinha nada, não consegue adivinhar nem onde está o sapato. E as mulheres esperam muito isso do homem. Pelo amor de Deus, aprenda a clarificar. Se você vai num restaurante com ele, clarifica: eu quero comer tal coisa. Mulher tem esse negócio também, né? Ela chega no restaurante, o marido fala assim: eu vou comer tal coisa, você quer? Não quero. Aí ela não pede. Depois que vem a comida, ela começa assim no prato do cara. Fala, Deus. Fala, Deus. A mulher, por que você não pediu? Eu não queria pedir. Entendeu? Existe isso, né? Então, olha só. Clarificação. Né? Nós estamos falando de Abraão, está entrando aqui em encontro de casais. Né? Agora, olha só. O que aconteceu aqui com Abraão e Abimeleque foi um princípio de erro de comunicação. Agora,
Olha só que legal, irmãos. Quando a gente passa por um problema, a gente tem que aprender com o problema, sim ou não? Amém. Sabe por que é o problema dos seres humanos? É que o problema acontece, ao invés de a gente aprender com aquele erro, a gente continua repetindo o padrão do erro. O brasileiro faz muito isso no Brasil. Já sabia que esse problema de água ia acontecer? Por que não tomou juízo lá atrás? Ontem o cara falou para mim assim, pastor, eu moro em Jundiaí, conheci um cara aí. Eu moro em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo. Você sabia que há 10 anos atrás a gente já sabia que ia haver um grande problema com água? O que nós fizemos? Começamos a criar grande abastecimento de água para o futuro. Hoje, só Jundiaí tem água e está todo mundo passando sede em São Paulo. Falei, daqui a pouco está todo mundo lá em Jundiaí com a canequinha. Porque aprenderam. Os irmãos estão entendendo. Os Estados Unidos dão muito exemplo disso, de aprender com erro. O cara comete um crime hoje, vamos ver o que a gente vai fazer para esse negócio não repetir. Aqui está acontecendo isso. A partir desse momento, então, Abraão, tudo ficará claro conosco, diz Abimeleque. Como é que Abraão paga o erro que cometeu com Abimeleque? Legal isso em Abraão. Ele dá uma bronca em Abimeleque, Abimeleque fala, não sabia de nada. Ou desculpa, está aqui 7 ovelhas. Os irmãos estão entendendo isso? Não erre com as pessoas e deixe elas sem reparo. Sem reparação do teu erro. Ok? Ah, eu pisei na bola com fulano. Não é... Deixa pra lá. É assim que a gente age? Não. Ô, querido, desculpa. Não. Eu vou te levar para jantar. Gasta uma graninha, repara o teu erro. Entendeu? Você faz bem com as pessoas quando você repara erros. Quando você tapa os buracos que abriu. Quantas vezes a gente, no nosso furor, abre crateras na vida das outras pessoas e deixa aberto. Entenderam isso? A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Abraão dá de presente ovelhas e bois para Abimeleque. E eles fazem uma aliança através de 7 cordeiras. Abraão pega 7 cordeirinhas. 7 na Bíblia é um número de perfeição. Pode ser que Abraão tenha feito um pacto, dando 7 cordeiras para Abimeleque, por causa desse número tão significativo na mentalidade hebraica. Vocês vão perceber o seguinte no estudo da Bíblia. Na Bíblia, números tem muito poder, tem muito sentido na Bíblia. Números e nomes. Ok? Vocês que estão aprendendo a Bíblia agora. Números e nomes têm poder enorme na Bíblia. Então, olha só. Pode ser que essas cordeiras que foram dadas para Abimeleque tenham um sentido numerológico, de perfeição. O pacto entre eu e você será um pacto perfeito. Eu não vou quebrar. Porque se você quebra um pacto na mentalidade do Oriente Antigo, quando você fazia uma aliança com alguém e você quebrava a sua parte na aliança, você tinha que pagar com vida. O negócio era bravo. Não é que nem hoje, que você fala assim, pode deixar que eu vou estar lá 6 horas da tarde, chega meia-noite. O negócio mudou muito na mentalidade moderna e ocidental. Ninguém tem mais palavra. Naquele tempo, a tua palavra valia mais que um documento escrito. E se você furasse com aquela palavra, você tinha que pagar com vida. O cara tinha direito de mandar matar você. O negócio era sério. Aliança. Você precisa ter isso na mente para entender a Bíblia. Ok? Pode ser isso, que o número 7 então era algo correspondente à perfeição. Mas pode ser uma outra coisa também. Porque 7 correspondia ao número de poços que Abraão tinha. Abraão já deveria ter 7 poços. E ele queria dizer o seguinte para Abimeleque. Este lugar aqui, eu cavei 7 poços. Eu vou te dar 7 cordeiras para que você não mexa nos meus poços. Ok? E eu também não mexo com você. Era um acordo. Eu não mexo com você, você prospera. E você também não mexe comigo e eu prospero na tua terra. Ok? Agora, sabe o que aconteceu depois que Abimeleque morreu? Isso aqui, irmãos, é lição para a nossa vida também. Os descendentes de Abimeleque, os filisteus, a raça dos filisteus, nunca se deram bem com Israel, a descendência de Abraão. Nunca seguiram o exemplo de Abimeleque.
Porque ao invés de serem amigos eternos de Israel, os caras se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Esses caras vão dar problema para Israel o restante da história. Infelizmente, eles vão brigar com os filhos ele vai brigar com Isaac. Nós vamos estudar aqui a sequência, vocês vão ver. Esse Isaac, que é filho de Abraão, ele vai prosperar tremendamente na terra dos filisteus, e os filisteus já vão querer, Abimeleque já vai ter morrido. Eles vão querer aniquilar o Isaac, que é filho de Abraão. Você vê como que a próxima geração já não respeita mais os pactos dos nossos antepassados? Às vezes acontece isso na vida real. Os nossos pais eram amicíssimos de uma família, mas os filhos que nasceram aí já começa, né? Já começa o problema. Especialmente no interior. Quem já viveu no interior sabe disso. Pais e avós eram muito amigos, né? A geração que começa a ter motoque, aquela onda de querer ser mais do que o outro, já começa aquela briga de família, né? Então olha só. Ao saber que Abimeleque não tinha nada a ver com o roubo do poço por causa da repressão injusta, Abraão dá o que para ele? 7 ovelhas. Isso daí é pacto. Pacto eterno. Não deveria mais ser quebrado. Quando Abraão dá 7 ovelhas, que ela acertou muito bem, memória boa, né? O que acontece quando Abraão faz o pacto com Abimeleque? Eles mudam o nome do lugar onde eles estão. Isso também era muito comum no tempo antigo. Toda vez que havia um pacto, mudava-se o nome do local para que aquele nome simbolizasse perpetuamente aquilo que fizeram ali. Toda vez que se falasse o nome do lugar, na memória tinha que ser trazido de volta o que foi feito ali. Isso é legal demais, né, irmão? Já pensou se a gente fizesse isso hoje? Né? Se cada casamento que fosse feito entre as pessoas, um homem ou uma mulher, fosse dado um nome para o local onde casaram, um nome se o nosso nome fosse mudado. Era isso que acontecia na antiguidade. Muda-se o nome do lugar. Qual foi o nome do local que eles puseram? Quem sabe? Muito bem, vocês estão afiados. O nome foi Berseba. Significa Berseba. Significa poço do juramento. Tem 2 sentidos. Berseba pode ser ou o poço do juramento ou o poço do 7. Por que, pastor? Pode ser esses 2 nomes. Porque no hebraico, Berseba tem essas 2 raízes, juramento e 7. É muito parecida a palavra em hebraico. Então, o que eles queriam dizer com isso? Como ele deu 7 cordeiras para Abimeleque, ele estava dizendo o seguinte: toda vez que você lembrar desse nome Berseba, que significa 7, você vai lembrar que a gente fez um juramento, que é a mesma raiz da palavra. 7 e juramento em hebraico é a mesma palavra quase. Deu para entender? Então, os descendentes de Abimeleque, então, não foram amigos dos descendentes de Abraão. Eles se tornaram inimigos de Israel. Ok? A gente tem que pensar, só para a gente finalizar, o seguinte: a mente de Abraão tem que ser a mente que nós temos que ter hoje. A mente de Abraão tem que ser a mentalidade do cristão hoje. Nós devemos depender absolutamente de Deus para a nossa prosperidade. Eu estou finalizando com os princípios da lição. Nós não podemos depender da nossa arrogância, da nossa força, da nossa violência para a gente se estabelecer no planeta Terra. Quem faz isso são aqueles que não conhecem a Deus. Foi o que Jesus falou. Jesus falou assim: vocês querem ser prósperos? De verdade? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pois isso é loucura. Porque isso não faz parte do esquema do PT, por exemplo. Qual é o esquema político de esquerda? Nós temos que ter terra, portanto nós temos que brigar pela terra. Existe o movimento do sem terra, não existe? Jesus falou assim: o movimento do sem terra não faz parte do movimento do reino de Deus. Bem-aventurados são os mansos, aqueles que entregam a terra, herdarão a terra. Isso é meio paradoxal com Jesus. Quanto menos você brigar por coisa, mais Deus te acrescenta coisas, diz Deus. Isso é fé.
Quanto mais você se apega a coisas, mais você perde coisas com Deus. Isso é muito interessante. Quanto mais você se aferra, mais você gruda, mais você pega, mais você quer, mais você perde. Jesus falou assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Mas aquele que quiser salvar todas as coisas, né, perdê-la. Porque eu sou aquele que a partir de agora dou a vocês o que vocês precisam. Amém. Amém? Você que está abrindo companhia, alguns estão abrindo companhias, pensem nisso. Vocês que estão querendo ser empreendedores, pensem nisso. A maneira de vocês crescerem com Deus no sucesso e na prosperidade é uma maneira diferente da que o mundo tem para vocês crescerem. É o caminho da liberalidade, do amor, da visão, da contribuição, da frutificação e não do acúmulo, e não do agarro de coisas. Os irmãos estão entendendo? Jesus fala assim: abra, lança o teu pão sobre as muitas águas, porque dentro de poucos dias o acharás. Lança o teu pão, não fica agarrado com o teu pão. Reparte e Deus multiplica. Abre a tua mente para um canal de fluxo divino. Você é canal, você não é poço. Eu não estou falando só de grana, não, estou falando de tudo. Quem dá amor, recebe amor. Aleluia. Quem dá alegria é feliz. Sabe as pessoas mais azedas do planeta? São as pessoas que não têm coragem de dar um sorriso para ninguém. Eu tenho que economizar risada. Eu tenho que economizar. Outro dia entrei no Starbucks e fiquei estupefato de ver como um rapaz me tratou. Falei: "Top coffee, please. Room for cream." Né? Room for cream. Yes. Tacou o copo assim, ó, chega, o líquido voou para fora. Eu falei: "Thank you." Né? Isso se repete em todos os momentos. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem dar aquilo que não tem. Esse é o final da lição. Você nunca dá o que não tem. Para você amar, você precisa se saber amado primeiro. Se você conhecer o amor de Deus por você, você nunca mais deixa de amar quem quer que seja. Porque você sabe que Deus anda com a sua foto na carteira dele. Essa é minha filha. Quando você tem essa sensação com Deus, essa é minha filhinha, esse é meu filho. Dá uma olhada, diabo. Não é bonitinha? Às vezes o cara é feio, desdentado. Deus fala: esse é meu. Né? Maravilha. Deus tem orgulho de você em Cristo. Você é filhinha de Deus. Você é filho do amado. Então, quem é que pode impedir você? O apóstolo Paulo fala isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmão, será contra nós? Podem tentar ser. Serão. Mas não conseguirão. Porque Deus está conosco. Assim como estava com Abraão, que o mundo veja em você e seja como Abimeleque fala: eu sei que Deus está com você. Quero logo fazer um trato contigo. Me abençoa também com o que restar daquela bênção que Deus te dá. Me abençoa. Abençoa a minha vida. As pessoas têm que ver isso em nós, irmãozinhos. Principalmente vocês que trabalham em ambientes ímpios. Você tem que ser diferença na vida das pessoas, para que elas vejam que Jesus funciona, que Ele é real. As pessoas não vão ver Jesus, elas vão ver você, mas elas vão ver Jesus em você. Né? Nós somos obrigados a mostrar Jesus às pessoas em nós. Cuidado para que o Jesus que houver em nós não seja um Jesus feio, não seja um Jesus egoísta, não seja um Jesus excêntrico, chato, né? Tem gente que foge de Jesus, que pensa assim: pô, se for para eu seguir um Jesus desse, misericórdia. Porque tem gente que é chato, não consegue ser simpático. Jesus é simpático. Os irmãos estão entendendo isso? Só finalizando a cerejinha do bolo: Jesus é amável.
Deus estava com Abraão e ele era bom, ele era humilde, ele era manso, ele mostrava o caráter de Deus todos os dias. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. Amém? Quantos aprenderam com Abimeleque e Abraão nessa manhã? Diga amém. Amém. Então vamos orar. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende a Bíblia não é um livrinho de história em quadrinhos que a gente aprende hoje e fala, aleluia, a lição foi maravilhosa, vamos sair daqui e vamos viver tudo ao contrário do que está escrito aí. Não. A Bíblia está falando o seguinte, você aprendeu hoje, começa a praticar a partir de agora. Amém? Você vai sair daqui hoje de manhã com a seguinte ideia: eu tenho de Deus direito de ser próspero em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas significa todas as áreas, não é só financeira não. Você que está estagnado aí na área afetiva durante anos, não dá certo com ninguém, meu Deus, parece que o mundo, cada um tem o seu par, né? Não creia nisso. Você tem de Deus o direito de clamar por uma bênção na área afetiva. Agora, note, é bênção, não é forçação de barra, né? Creia nisso. Você que está estagnado na área emocional, durante anos você tem uma sensação de inferioridade. Graças a Deus que espero que ninguém tenha isso aqui, né? Ou então depressividade, ou o que quer que seja que aflija a tua alma. Jesus está falando o seguinte para você: você tem direito do reino de Deus. Direito é algo poderoso no reino. Você tem direito. Se apegue a Deus e fala: Senhor, se eu tenho o teu direito de viver uma vida assim, eu não vou mais viver na miséria, porque é o Senhor que me dá direito. Eu tenho direito de ser abençoado, minha família tem direito de ser próspera, o meu relacionamento conjugal tem direito de ser próspero e abençoado. Tudo na minha vida vai funcionar, porque Deus vai fazer isso. Mas abra o seu coração para isso, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você.